Bem-vindo, Fernando Lázaro. Tá aí a mensagem do Corinthians, né, ao treinador que agora é oficializado. A gente está vendo esses números são da passagem dele como interino. Ele fez só 5 jogos, teve um aproveitamento alto, claro que numa amostragem muito pequena, né? A gente não pode se iludir, e aí não tô nem fazendo um juízo para frente, mas se iludir com o que já passou, porque foram poucos jogos no comando do Timão. Acho que tem algumas questões aqui pra gente debater. Eu vou começar, Breler, te ouvindo pela questão do Corinthians, né? Tem a coisa dele estar em Turim, não seguir com a seleção para o Catar. Ele estava na comissão, estava sendo esperado para essa Copa do Mundo e prefere assumir o Corinthians para um desafio. Eu entendo que é um desafio para a carreira dele. E o Corinthians, o que te leva a crer que essa escolha foi feita pensando em quê? No que ele pode oferecer a esse Corinthians no modelo que tem hoje? Dani, um ponto a se destacar. Tem um peso simbólico o Corinthians, um dos clubes mais populares do país, anunciar um técnico negro no Dia da Consciência Negra. É verdade. Até porque a gente tem, no futebol brasileiro, um histórico de poucas oportunidades a profissionais negros em posições de comando. E aí a gente está falando de uma média de 1 a 2 treinadores nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, e na última não foi diferente. Orlando Ribeiro como interino no Santos e Jair Ventura no Goiás terminam como os únicos técnicos negros no futebol brasileiro. Então isso é algo a se exaltar. O Corinthians, que mesmo sendo tão popular, teve poucos técnicos negros em sua história, dando oportunidade a mais um deles. Agora, no aspecto técnico, de o que fez o Corinthians escolher o Fernando Lázaro, e obviamente o Corinthians não está contratando ele por uma questão humanitária ou porque o Corinthians acredita que simplesmente deva dar oportunidade a um profissional negro. Está contratando porque acredita que o Fernando Lázaro é competente e foi formado lá dentro. Um profissional, e o Corinthians já apostou em vários com esse perfil. O Carille é o exemplo mais bem-sucedido. Houve também uma aposta no Diego Coelho, mas num contexto diferente, que o Coelho foi uma aposta mais como interino, e agora não, é o Fernando Lázaro para iniciar a temporada, para fazer um trabalho, iniciando, começando e com a cara dele. Então eu vejo que há essa diferença. E, por outro lado, tem um aspecto financeiro que pesa muito. Para mim, o Fernando Lázaro, por mais que o Duílio, presidente do Corinthians, diga o contrário, nunca foi a primeira opção. O Corinthians olhou para o mercado, tentou sondar e percebeu que nomes como Bruno Lage, que chegou a ser um dos treinadores cotados, estavam fora da realidade financeira para o ano que vem. Sim. Então, ao perder o Vitor Pereira, que tinha uma comissão técnica cara, o Corinthians também aproveitou para remodelar o seu pensamento para o ano que vem, porque tem uma conta pesada de volta, que é o parcelamento da Arena. Isso volta a entrar na conta do Corinthians e, por isso, há de se fazer um movimento cuidadoso. 70 milhões. Pois é, algo ano que vem. Algo pesado. 70 milhões para serem pagos em um ano? Ele tem 20 de naming rights, e então ele vai ter que inventar 50. E Sim. A situação não é nada boa. Então, houve um esvaziamento da comissão técnica comparada à do Vitor Pereira, que era caríssima. Só que o Vitor Pereira foi à final da Copa do Brasil e deixou o Corinthians em quarto no Brasileiro. Isso gerou para o Corinthians 63 milhões de reais, premiação dos dois. Tem esse ponto. Conseguiu equilibrar pelo retorno esportivo. Então, se ele acredita que o Fernando vai seguir, eu acho que eu posso estar completamente enganado, mas eu vejo como um passo para outra coisa. Assim, nesse momento, contratar uma comissão técnica que custe uma fortuna e ter uma dívida gigante para pagar, o Corinthians tem que pensar nisso mesmo. Não dá para não pensar e deixa lá na frente lá que exploda, não. Você acha que entrou num compasso, de repente, de espera, no sentido de, assim, não vai dar pra gente projetar só título para essa temporada, porque a gente precisa ser responsável? Mas, Dani, se o Corinthians também não for bem nesta temporada dentro de campo, ele também não gera recursos para pagar a tal dívida que ele precisa pagar. Mas o Fernando não é o nome que se esperava para pensar em título. Eu acho surpreendente. O Fernando é um jovem ainda para o futebol, super estudioso. Tem uma carreira no Corinthians, tomou leite do futebol, porque o pai dele é o Zé Maria, lateral do Corinthians, histórico. Só o Zé Maria. Só o Zé Maria. Qual é a imagem? Tem até um busto do Zé Maria assim. Qual é a imagem do Zé Maria? É uma camisa branca do Corinthians, cheia de sangue aqui. Sim. E o cara jogando e tal, de raça e de jogador de seleção brasileira. E não é o filho do Zé Maria, mas apenas para dizer que ele tem uma história familiar do futebol.
Futebol não é uma novidade na vida dele. Mas, em função da escolha anterior do Corinthians, o Corinthians foi para fora do Brasil buscar o Vitor Pereira. E esse era o objetivo, agora mudou radicalmente a sua ideia e ele vai dentro buscar uma solução caseira. Então, tem Libertadores da América por aí, tem como o elenco vai reagir a um treinador jovem. Você sabe que o elenco do Corinthians tem um monte de jogador mais velho que ele. Mas lá eu dentro. acredito que esse não seja o principal problema, porque o Duílio não faria um movimento desse se tivesse desconfiança de rejeição do elenco, do grupo, do vestiário. Então, eu acredito que o Fernando, pelo menos num primeiro momento, ele chega com crédito por ter conhecimento de muitos jogadores, por ter o conhecimento interno de clube. A questão é como ele vai lidar com a expectativa do torcedor corintiano. Aí que é o que pega mais para mim. Se ele for uma etapa para um outro nome lá na frente, depois da Copa do Mundo, eu entendo. Se ele é a aposta do Corinthians para ter o mesmo, não vou te chamar de sucesso, mas o Corinthians ano passado teve uma final de Copa do Brasil que nos pênaltis perdeu, poderia ter vencido. E terminou em quarto lugar no Brasileiro. Agora, o mais importante... Eu não acredito que com essa escolha que isso vai acontecer. Mas o mais importante disso, Calçade, é o Corinthians, no caso, o seu presidente, ele dá essa tranquilidade para o Fernando trabalhar da mesma maneira que ele deu a entrevista falando que o Corinthians não tinha outro plano, que a intenção era o Fernando, então, que tenha a paciência, porque uma atitude meio que arriscada, né? Ele não ainda tem um trabalho consolidado como treinador, mas é um cara que foi da casa, estava com a seleção brasileira, com certeza tem competência, mas é diferente você estar ali como auxiliar, ter amizade com o jogador, para você passar a ser comandante, ter que tomar atitude às vezes duras, às vezes que contraria jogadores de peso, isso tudo tem que ter uma paciência também, sim, porque esse relacionamento não vai mudar do dia para a noite só porque ele virou treinador, mas ele exatamente. Tem que ter essa consciência que também muda tudo isso. E o grupo, né, Djalma? Se o grupo eu acho que a aceitação do grupo, Calçade, eu acho que foi o lado mais fácil, porque ele é um cara da casa, já está ali há muito tempo. Eu acho que isso não vai ter problema, mas a partir do momento que começa a trabalhar, as coisas mudam. Na minha cabeça não faz muito sentido, Calça, essa coisa de ter um treinador ali para esperar a Copa do Mundo acabar, porque quando a gente pega o retrospecto, a gente vê, por exemplo, o que essa diretoria já fez com o Silvinho, quando ele era muito criticado e vai lá e banca o treinador até o final. No meu entendimento, acontece até um erro ali de gestão. Você mantém o treinador para uma temporada seguinte e aí você precisa trocar com a bola em jogo já no meio dessa temporada. Então, assim, me espantaria, pensando nisso, se o Duílio estiver colocando ele ali, aí eu vou usar o termo popular, só para tapar um buraco. Não estou nem dizendo que ele é a espera para o Tite. Não estou falando isso, que muita gente tem tendência a concluir isso. Em tese, o Tite já avisou que não trabalha no Brasil, né? Exato, não tenho condição de falar isso. Estou dizendo que é uma escolha e ela é totalmente oposta à escolha anterior. E se o Vitor Pereira diz, eu fico? Tinha ficado. E a economia? Que vai ser feita com a comissão técnica, que é um salário, era gigantesco. Sim, a comissão técnica do Vitor Pereira era extraordinária, como é a do Abel Ferreira. São profissionais do mais alto nível. Assim, e acostumados a receber em euro, né? Isso também faz diferença. E caras, assim, malucos em relação ao futebol. O cara é com uma dedicação total. Então, assim, ela é cara e ela entregou muito. No Palmeiras nem se fala. No Corinthians, ela conseguiu ter um rendimento razoável. Mas é o oposto. É o oposto que o Corinthians buscou, algo bem diferente. Então, vamos ver. Eu só acho que clube... O oposto em termos financeiros. Financeiros. Só acho que clube desse tamanho, sim, precisa de... Não é lugar para oportunidades iniciais. Eu concordo. Flamengo, Corinthians, Grêmio, Inter, todos os grandes. Porque é muito difícil segurar no volante de um clube desse tamanho. O problema, né, Calçade, é que se o Corinthians tivesse pensado assim com o Carille nunca teria acontecido. Não, mas o Carille foi a emergência da emergência da emergência. Então, né? A escolha foi até mais assim, atabalhoada. Eu estou entendendo o que o Calça diz, assim, é que essa oportunidade ela se transforma em armadilha de uma maneira muito rápida. Então, pode ser, mas o Corinthians também tem, por outro lado, a confiança num trabalho que deixou legado. O trabalho do Vitor Pereira, a gente consegue enxergar algo que o Fernando pode aproveitar para o ano que vem.
a maneira como ele colocou os veteranos para jogar, fazendo um rodízio, porque até então, ali era o X da questão. Como utilizar tantos bons jogadores, mas alguns deles que não têm condição física para segurar uma temporada inteira. E o Vitor Pereira encontra uma fórmula até impopular, mas que deu resultado. E também pela identidade de jogo. Algo que o Corinthians começou a retomar, uma intensidade, trabalhar um pouco melhor a bola, lembrando em alguns momentos aquele time de 2015 do Tite. Então o Fernando Lázaro pega um time já com uma estrutura, com uma base, e aí ele vai ter o grande desafio que é aprimorar. Eu vejo que é uma escolha interessante, olhando o nome, um cara formado no Corinthians, com conteúdo, mas que precisa, sobretudo, do que o Djalma disse, respaldo. Se o Corinthians não acreditar nessa ideia, não acreditar que é preciso, nesse momento, bancar um técnico com o perfil do Fernando Lázaro, aí a gente girar em círculo, porque não dá para apostar num nome como ele, ou qualquer outro técnico promissor, até mesmo um técnico estrangeiro que nunca trabalhou no Brasil, se não tiver a confiança, se não tiver o apoio incondicional da diretoria. Faz sentido. Ô, Djalminha, é claro, o respaldo é o primeiro lugar para um treinador jovem que conhece o clube, mas que vai ter ali um desafio grande na mão. Eu acho que o elenco também é um segundo desafio para quando a gente pensa nesse Corinthians. A gente falou a temporada inteira de um Corinthians envelhecendo, se não já envelhecido, e que não conseguia jogar da maneira que o Vitor gostaria, que era um time propositivo, um time com a bola. Ele vai lá e se adapta. Você acha que o Fernando, em começo de carreira, ele vai ter essa cancha, vai ter essa mobilidade de repente, entender o elenco e dar o que precisa, em vez do contrário, né, do elenco se adaptar ao modelo de jogo que ele gostaria? Não, com certeza ele deve ter a linha dele de trabalho, né? Ele já viu o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo, a maneira que o Vitor queria que sua equipe jogasse. De repente, o Vitor não conseguiu, até, não digo nem só da parte propositiva, mas a parte de pressionar muito a equipe adversária, e aí você precisa de uma equipe forte fisicamente para isso. Mas ele vai utilizar os métodos dele. Obviamente, é o que eu sempre digo, o treinador ele tem que se adaptar ao grupo que ele tem. Ele não pode, às vezes, querer impor um sistema de jogo em que os seus jogadores não sejam capazes de fazer porque ele gosta daquele sistema. Ele tem que se adaptar, e essa equipe do Corinthians, a realidade é essa, porque os jogadores... os mais velhos são jogadores de muita história no clube, que são jogadores de qualidade, de muita qualidade, e que a única coisa que pesa é o aspecto físico. Isso ele vai ter que saber trabalhar. De repente, da mesma maneira que o Vitor fez muitas vezes, não conseguindo colocar esses atletas em todas as partidas. Aí ele vai ter que dosar, pedir reforços. Acredito que os reforços, muito dessa parte, reforços jovens, da parte física, que dê uma consistência para essa equipe, porque ela, de qualidade, ela é uma equipe muito boa. O Corinthians, ele fez um bom ano, não foi um ano maravilhoso, mas fez um bom ano, chegou à final da Copa do Brasil, quarto do Brasileiro, que aqui no Brasil... Passou na Libertadores. Quando você só presta o campeão, o resto pega e joga parece fora, que é uma porcaria o ano, mas não foi assim. Então a tendência é que cresça o Corinthians. Só que todos esses passos que ele deu no ano passado, na Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro, quarto lugar, e na final da Copa do Brasil, geraram recursos para o Corinthians, porque você vai ganhando fase a fase. Então, se o problema é de grana também, não adianta fazer a troca, ficar pelo caminho, mas também pagar pouco para uma comissão técnica, porque é o seguinte, você não vai arrecadar e não vai pagar, vai ficar onde está. Então ele precisa acreditar na manutenção de uma trajetória mais profundamente ao longo dos campeonatos, para colocar recursos para dentro, gerar o caixa para pagar a dívida do estádio, que começa a pagar em 2023 e é forte e tem que pagar, e aí faz sentido. Faz sentido. É que é até estranho ver o Corinthians assim, tomando uma medida mais... De austeridade. De austeridade. Você fala, opa... Mas até que em relação a treinador, o Corinthians ele tem muito essa linha, né? Já de um bom tempo para cá, não é de demitir treinador atrás de treinador. Sim. Eles procuram dar esse respaldo. Jogadores, se não tiver jogadores... Isso o Corinthians sabe. O Corinthians conversou com o Vitor Pereira, isso está muito claro. O Corinthians sabe, porque tem gente do futebol lá dentro, você sabe o que precisa. Jogador de beirada do campo. Precisa.